Que alegria estarmos aqui de novo com essa semana abençoada de oração pelos nossos filhos. E nós vamos orar, conversar com Deus no nosso devocional criativo, orando pela vida dos nossos filhos, né? E hoje, nesse primeiro dia, nós vamos falar sobre o caráter dos nossos filhos, né? Vamos conversar com Deus a respeito do caráter deles. E só o Senhor pode preparar os nossos filhos, blindar os nossos filhos, para que tudo aquilo que a gente ensina, tudo aquilo que a gente transmite da palavra do Senhor, possa chegar ao coração dos nossos filhos e ficar lá, né? Que nada venha tirar isso do coração, esses ensinamentos do coração dos nossos filhos. E aí eu trouxe aqui, né, uma foto já preparada aqui, dos meus filhos, né, Alice e Pedro. Eu recomendo que todos os pais tenham fotos reveladas dos filhos, que mostre o crescimento para eles, que mostre os momentos, né, do relacionamento entre eles, do relacionamento entre os familiares também. É muito importante ter esse contato com as fotos, com a memória, né, através das fotos. Então, aqui eu preparei a fotinho, coloquei num papel decorado, no formato de uma tag, botei uns lacinhos aqui, né, uns detalhezinhos aqui de scrapbook, um adesivo aqui, né, um adesivinho, e é com essa fotinha que a gente vai fazer. Não tem folha de recortes para esse material, né, da oração dos filhos. Essa oração dos filhos eu peguei do Instagram lá, né, vi lá em uma das divulgações lá de uma rede social, e que depois eu coloco nos comentários também qual foi a rede social, para você ver todos os textos bíblicos e poder acompanhar. E a gente vai fazer, eu decidi fazer esse momento de semana de oração dos filhos com o devocional criativo, ok? E hoje, sobre o caráter deles, a gente vai ler o texto de Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Deus, nós te agradecemos pela vida dos filhos. Eu te agradeço pela vida dos meus filhos. Agradeço pela vida da Alice, por tudo que ela tem sido, que ela tem se tornado, se transformado na pessoa, Deus, que ela tem sido. Que o Senhor continue cuidando dela, cuidando da vida dos meus filhos, ó Deus, em cada detalhe, em cada situação. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dos meus filhos. Obrigado, ó Deus, pela vida do Pedro também, pelo rapaz que ele está crescendo, se formando, com o jeito, ó Deus, que ele tem administrado as emoções dele, ó Deus, as responsabilidades dele também, com todas as tarefas que ele realiza. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor continue também com ele, ajudando ele, ó Deus, em todo o tempo, a entender a tua vontade, tanto ele quanto a Alice, que eles cumpram a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço hoje e sempre. Fala comigo através desse texto, em nome de Jesus. Amém. E aí você vai ler o texto, você vai agradecer pela vida dos seus filhos também. No Mães Unidas em Oração, a gente aprende a orar pelos filhos, falando um filho de cada vez, né? Não coloca os filhos no pacote. Ore por um filho de cada vez. Fale o nome deles para Deus, as características, as dificuldades. A gente está falando sobre caráter, então fale sobre o caráter deles, né? Caráter é formado a partir o caráter é responsável por aquilo que os nossos filhos vão escolher, vão fazer, né? Vão decidir. Então, o caráter é importante. Eu vou usar aqui, além da foto, os post-its. Esse post-it aqui, que tem linha, que tem pauta, né? Vou usar esse aqui também. Ó, consegui encontrar numa loja lá na Bienal,
que são tirinhas transparentes de post-it para marcar textos. Deixa eu mostrar aqui, ó. Para marcar texto. Olha, olha. Elas são transparentes, são fininhas e são transparentes, ó. Ok? E aí a gente tira assim, ó, já vou tirar aqui. Ela tem cola. Esse post-it aqui tem cola aqui no meio todo e as pontinhas ficam soltas, ok? Então, eu vou usar essa daqui. E aí, eu vou usar aqui no texto, ó, 22 e 23. Só que é claro que ele vai ficar muito maior, então eu vou recortar aqui para marcar em volta, ó, 22. Ai, eu vou recortar. Até aqui. Ó, botei. Vou colocar do lado de cá também. O Espírito de Deus. Marquei um pouquinho além da conta aqui. Ó. 22. O Espírito de Deus é quem produz todos os atributos ou todas as coisas que a gente com certeza quer que tenha nos nossos filhos, tá? Opa, saiu, peraí. Acho que tem 2 tiras aqui. Todas as coisas que a gente quer que os nossos filhos tenham, né? Todas as características, todos os atributos. O Espírito de Deus é quem é quem promove isso, segundo a Bíblia, né? Aqui o segundo texto bíblico. É ele quem promove. E é importante a gente saber disso, e não só saber, mas entender que se é ele quem produz, a gente precisa que os nossos filhos tenham o Espírito Santo de Deus habitando na vida deles. E o Espírito Santo de Deus habitando na vida deles só é possível se eles receberem o Senhor Jesus como seu Salvador. Se eles não receberem o Senhor Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo não habita na vida deles. Não habita no coração deles. Então, a produção daquilo que é necessário para um bom caráter fica deficiente. Porque é possível que uma pessoa que não tenha Cristo, né, como Salvador seja muito bondosa, mas ela vai ter dificuldade de entender essa bondade como uma bondade que vem de Deus e volta para Deus, né? Ela vai ter dificuldade de entender que essa bondade serve para que as outras pessoas conheçam Deus, enxerguem Deus em cada detalhe, né? Em cada situação. Então, Deus não será glorificado se os nossos filhos não conhecerem. Ó, coloquei aqui, ele ficou meio assim, a ideia era ficar assim mesmo, desencontrado, tá bom? Aqui desencontrado, ficou marcadinho em volta. Pronto. E aí, vou colar o rosa, um pedacinho do rosa aqui, porque como são 2 filhos, né? Eu vou colar. Se você não tem, né? Esses você pode cortar as tirinhas do post-it, do papel colorido mesmo, tá? Não tem problema, não. Pode marcar com a canetinha, como a gente sempre faz também, tá? Essas tirinhas marca-texto você encontra também na Shopee, né? Também encontra. Ó, marquei. E a gente precisa, então, anunciar
aos nossos filhos o amor de Deus. Precisa ensiná-los a buscar em Deus aquilo que eles precisam para serem as pessoas que Deus quer que eles sejam. Os planos que Deus tem a respeito dos nossos filhos só vão se cumprir na vida dos nossos filhos, ou os nossos filhos só vão conseguir perceber, né, o cumprimento dos planos de Deus na vida deles, se eles conhecerem Deus, se eles enxergarem Deus na vida deles, né? Se eles souberem quem é. E senão Deus pode até realizar todas as coisas, todos os planos, mas os nossos filhos não vão reconhecer. Eles vão crescer acreditando que são independentes do Senhor, que foi por esforço próprio, que foi por mérito, que foi até por sorte, né? Ou por alguém. E os nossos filhos, é tão bonito ouvir, né? Os filhos nos momentos das vitórias deles, dizer assim, eu quero agradecer meus pais, porque se não fosse por eles eu não estaria aqui. Mas os nossos filhos precisam reconhecer que foi por Deus e não por nós, porque nós também só somos instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos. Então, o nosso papel é desenvolvido. É claro que os nossos filhos têm que demonstrar gratidão, é claro que isso é bom, mas os nossos filhos precisam reconhecer as nossas ações como o instrumento de Deus para que eles se desenvolvam. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos a se desenvolverem. E aí o texto diz, o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. E aí aqui atrás da foto dos filhos, se você não colocar o papel, só botar a foto, também não tem problema, você pode escrever atrás da foto, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu vou fazer um envelopinho, também com post-it, com esse aqui, ó. Vou fazer um envelopinho, vou mostrar pra vocês, ó. Vou passar cola aqui, ó. Deixa eu abrir, né? E nós vamos falar sobre cada uma das características, cada uma dessas características aí aqui no post-it tem que ser mais aqui. Sobre essas características produzidas pelo Espírito Santo. Então, ó, vou colocar aqui. Certo? E eu vou fazer ó, o tronco de uma árvore aqui. Tronco de uma árvore. Eu vou escrever aqui, ó. Que o Espírito Santo produza em meus filhos. Que o Espírito Santo produza em meus filhos. E aí eu vou botar a referência. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22, 23. Vou fazer aqui um matinho aqui do lado.
Gálatas 5, 22, 23. Aí agora eu vou pegar uma folha branca comum. Deixa eu pegar aqui, mais grossinha, tá? Vou fazer folha, mas eu vou fazer folhão mesmo, né? Vou fazer folhão, porque eu quero escrever dentro. Ó, fazer formato folha, né? De gota, assim. Ó. Fazer folhão. E aí eu vou fazer a quantidade de folhas que tem. Então, a quantidade de produções do Espírito que eu vou orar pelos meus filhos. Então, tem amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, eu vou fazer 9 folhas, tá? Aí, vou fazer 9 folhas assim, ó. Vou fazer uma e depois vou continuar. Você continua aí também, ok? Para cada folha aqui, cada uma dessas produções do Espírito Santo, que vão formar o caráter dos nossos filhos, nós vamos orar por ela em relacionado aos nossos filhos. Eu gosto de marcar as folhinhas assim, ó. A gente vai fazer assim. Aí, deixa eu pegar outro aqui. E enquanto você pinta, desenha, vai agradecendo, tá ok? Vai agradecendo, só agradeça pela vida dos filhos. Agradeça pela vida dos seus filhos. Seja grata a Deus por ter te dado a responsabilidade de uma criança, de cuidar de uma criança, né? De zelar por uma criança. Então, tá falando com Deus, ok? Aí, aqui, ó, na hora de cortar, deixa eu mostrar pra vocês. Vou cortar um pouquinho maior. Na hora de cortar, lembrando que a tesoura fica reta, o desenho que faz a curva, eu vou cortar um pouquinho, um talo, uma hastezinha, né? Assim, ó. Tá? Já vou mostrar. Ó. Corto uma haste, não tem uma medida, é só deixar uma haste, eu já vou mostrar por quê. Ó. E vai agradecendo, ou como eu tenho para agradecer pelos meus filhos. Muita coisa para agradecer a Deus. Agradecer não só pelos filhos, né, pela existência deles, pela possibilidade de estar com eles, mas também, principalmente, por Deus confiar na gente, por Ele ajudar a gente, né?
Ó, tá vendo? Você vai colocar aqui e as folhas vão ficar pra lá de fora lá, tá? Ó, você vai enfiar aqui, ó. Depois você vai colocar as 9 folhinhas aqui, tá? Aqui a gente já vai escrever. E ele vai ficar assim, ó. Certo? Com todas as folhagens. E aí, depois é só a gente ir tirando aqui. Ó, vou fazer aqui a primeira, que é produz amor. Vou escrever aqui o amor. Ó, vou escrever no formato mais ou menos da folha aqui, ó. Tá? Ó, escrevi. Por isso que a folhinha eu fiz numa folha mais grossa, tá? Porque senão, se você fizer numa folha comum de chamequinho, você não pode usar canetinha. Senão você vai borrar o outro lado, tá? Então, ó, tá vendo? Ela não danifica o outro lado, nem o verde danificou atrás. Se fizer na folha de chamequinho, quando você pintar aqui, atrás tá tudo manchado. Aí, ou você pega outra folha de chamequinho, né? Numa faz a folhagem, na outra faz e depois cola uma em cima da outra pra não ficar manchado, tá? Então, tá aqui amor. E aí eu vou conversar com Deus sobre o amor que eu quero que seja desenvolvido nos meus filhos. Mas aí aqui eu já vou conversar com Deus enquanto eu corto, desenho as folhas, pinto, eu vou agradecendo, né? Aqui eu vou interceder mesmo pelos filhos. Então eu vou colocar o nome, ó, dos filhos. Se precisar... Deixa eu pegar uma caneta que escreva, né? Se precisar de mais folhagem, você vai fazendo. Se precisar de uma folha maior, né? Também você vai fazendo. Se quiser fazer uma folha, né? Uma folha de amor para cada filho, pode fazer também. Aí você vai conversando com Deus e fazendo, tá? Ó, vou botar o nome da filha. O nome da minha filha, Alice. Tá? E vou colocar as dificuldades dela em relação a essa produção, tá? Então, vou colocar as dificuldades dela. Eu vou escrever aqui, né? Eu vou fazer no meu devocional. E depois eu vou fazer com o Pedro, tá? Um filho de cada vez. Bom? Vamos interceder um filho de cada vez. Lembra de Jó? Que ele colocava no altar uma oferta para cada filho, né? Então, e falava com Deus a respeito de cada filho, caso eles tivessem cometido algum erro diante de Deus, né? Filho por filho. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com os nossos filhos, tá? E aí, cada folhinha, depois, a gente vai fazer a mesma coisa. Próximo aqui, eu vou escrever depois aqui, relação, e aí eu vou escrever, olha... A Alice, Senhor, eu não preciso escrever a oração, né? Mas eu posso ir orando, falando, olha, ela tem, a minha filha, né? Tem dificuldade em demonstrar amor, em demonstrar afeto pelas pessoas. Ela tem dificuldade de receber amor. Ela tem dificuldade de entender que é amada. Ela demonstra muita carência, meu filho demonstra muita carência. Você vai colocando para Deus. Então, aí eu vou colocar aqui, ó, dificuldade de demonstrar amor, carência, afeto. Eu vou conversar com Deus sobre essas dificuldades e pedir para que o Espírito Santo de Deus desenvolva, produza nela o amor necessário para que essas ausências não atrapalhem no desenvolvimento do caráter dos nossos filhos. Então, que eles tenham amor pelas pessoas, que eles tenham amor pela família, que eles tenham amor uns pelos outros. Você vai colocar aqui. Aí, se vocês quiserem escrever, escreve. Se não quiser escrever, só botar o nome do filho, não tem problema,
tá bom? Então, você coloca. Depois que a gente colocou, que a gente fizer todas as folhinhas, certo? Aqui, a gente vai colocar tudo aqui dentro, ó, tá? Por isso que a folhinha é virada para baixo, porque as suas informações estão atrás. Todas as folhinhas vão ficar aqui. E aí, a gente vai colar de novo, ó. Eu só não vou colar agora porque eu tenho que botar as outras folhinhas. A gente vai passar cola do lado de fora do post-it, aqui, ó, tá? Pode já deixar até as folhinhas ajeitadas. Passa cola do lado de fora do post-it. No meu caso, eu vou passar aqui no vermelho e vou anexar aqui, que ele vai ficar como um envelope mesmo, tá? Então, ele não vai fechar o envelope. E aí, vai ficar aqui, do lado do texto, tá? Tá certo? Então, colou. Vai ficar a folhagem, vai ficar os textos e vai ficar a folhagem. E aí, eu vou fazer o de intercessão pela vida dos meus filhos. Vou cortar aqui uma tirinha, certo? Vou cortar aqui. Certo? Uma tirinha. E vou colocar aqui, que é intercessão pelos filhos. Vou fazer, ó, com a verde mais escura. Fazer assim. Uma moldura, né, na tagzinha aqui. E com as verdes claras, vou fazer as folhinhas. Ó. E aqui, ó, os pontinhos. E vou colocar aqui da semana de oração. Semana de oração. Semana de oração. E aí, vou pegar aquele post-it. Aqui, ó. Essa parte da cola deles aqui. Ó, semana de oração. Vou colar aqui. Pera aí. Calma aí, só um instantinho. Vou colar primeiro, ó.
Vou colar mais pra cima por causa das folhagens aqui que a gente vai colocar. Outra coisa importante é que o talo... Vou até cortar aqui, ó. O talo que eu for deixando ali, conforme vai enchendo as folhagens, ele tem que ficar um pouquinho maior, né? Tá? Porque senão, se as folhas ficarem muito atrás, no mesmo tamanho, vai ficar muito alto, né? Vai formar um relevo aqui na sua Bíblia. Então, elas têm que ficarem, precisam ficar maiores ali, né? Conforme for colando. Aqui. Semana de oração. Semana de oração pelos filhos. E aí, o primeiro aqui foi o caráter, né? Eu vou pegar um post-it de outra cor aqui, ó. Vou colocar que o primeiro foi caráter. Deixa eu achar aqui. Ó, vou usar esse de setinha. Esse é plastificado, não é papel, né? Então, você só consegue escrever nele com a caneta marca CD, tá? Então, vou botar aqui, ó, pelos filhos. Eu quero... Vou botar assim. E eu vou escrever caráter. Que hoje o primeiro foi sobre caráter. Ó, para destacar a seta, eu vou fazer o formato dela aqui, ó. E vou escrever caráter. Tá? E aí, ó, tá vendo? Ele não mancha. Se você fizer de outra caneta, ou tentar fazer de outra caneta, porque quando você riscar, você vai perceber que não dá pra escrever. Mas se conseguir escrever, quando você passar a mão, vai sair tudo. Então, precisa ser caneta marca CD, tá? Aqui, aí aqui, ó, eu vou colocar... A minha tem duas pontas, né? Uma ponta mais fina e uma ponta um pouquinho mais grossinha, tá? Vou usar a fina aqui desse lado para escrever. Gálatas 5, 22 e 23.
tá? Eu vou marcar de verde. Ó, o Espírito de Deus produz. O Espírito de Deus produz. E aí, eu vou fazer mais coisas aqui, gente. Porque o devocional criativo é assim. Deus vai falando com você, você registra. Essa é a informação do devocional criativo. Aqui nessas linhas, ó. Tá vendo? Vou colar aqui, ó. Que Deus falou comigo, né? Aqui com esse texto. É que é Ele quem produz e não eu. Não sou eu quem produzo. Então, sabe aquela coisa do eu eduquei tão direitinho, eu eduquei tão certinho. A gente tem que fazer isso mesmo, mas quem produz é o Espírito Santo. Se os nossos filhos forem bem educados em todas as coisas, receberem todas as instruções de boas maneiras, de comportamento, de relacionamento, mas não conhecerem Deus, né, dificilmente essa produção vai ser com qualidade. Então, não é que não exista, né? Não é que não vá ter, mas dificilmente será com qualidade. Então, vou colocar aqui, ó, vou até botar uma folhinha aqui, ó. Destacando. Vou escrever o Espírito Santo produz e não eu. O Espírito Santo produz e não eu. Certo? Então, os meus filhos precisam conhecer Deus. Senhor, que a Alice e o Pedro te conheçam. Me ajuda a te apresentar para ele. Me ajuda a promover encontros em que eles te conheçam mais e mais. Porque só o Senhor pode produzir neles o que eles precisam para o desenvolvimento do caráter deles de acordo com os seus planos. Um caráter que te honra. Vou botar aqui, ó, que eles precisam conhecer Deus. Precisam conhecer Deus. Vou até botar outro aqui embaixo e botar a frase completa. Precisam conhecer Deus para ter o Espírito Santo, né? Para receber o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo consiga... Para que o Espírito Santo consiga... Não, para que o Espírito Santo tenha liberdade na vida deles, né? Para produzir o que precisa ser produzido. Vou botar aqui, ó. Tá vendo? Lembrar de... Certo? E outra coisa também que o texto diz é que contra essas coisas não há lei. Ou seja, contra essas coisas
Contra essas coisas, não tem nada que impeça os nossos filhos viverão seguros, né? Viverão seguros, porque seguros não livres de problemas, tá? Seguros não livres de perseguições, seguros de não enfrentarem nenhum grande desafio, mas eles viverão seguros porque a consciência deles estará segura. Alguém que vive de uma forma em que desenvolva o amor, a alegria, a paz, é alguém que dorme tranquilo, é alguém que não tenha a ansiedade perseguindo ele, a culpa perseguindo ele, né? O medo de falhar novamente perseguindo ele. Então a gente liberta os nossos filhos de coisas que aprisionam eles, que podem aprisionar o emocional deles e atrapalhar o caráter deles. Então, contra essas coisas não a lei é exatamente isso. Eles vão viver tranquilos e seguros, sabe? Quando você tá fazendo alguma coisa fora da lei, alguma coisa errada, você fica com aquele medo de que alguém vai te pegar, né? De que alguém, e se alguém descobrir, e se alguém souber, né? Quem dirige sem carteira, fica com medo de enfrentar uma blitz, né? Agora, quem tem a carteira de habilitação, quem tá todo certinho, todo direitinho, vai para qualquer lugar, né? Porque não tem o medo de ser parado, de ser multado, de ser taxado. Pois contra essas coisas não há lei. Pois contra essas coisas não há lei. E aí você vai continuar aí, então, fazendo palavra por palavra, né? Folhinha para cá, uma folhinha para cada palavrinha aí, para cada desenvolvimento do Espírito Santo. E depois você vai finalizar. Depois, no final do vídeo, você vai ver. No final do vídeo, eu vou mostrar aqui como é que ficou o meu, tá bom? E lá nas redes sociais você vê as fotos lá também. Bom, que Deus abençoe. Aproveitando aqui nesse finalzinho do vídeo, para falar aí, né, do meu livro, meu primeiro livro, né, Legado Profético, que eu escrevi aí junto com mais 11 mulheres pelo Clube do Livro, que nos organizou para escrever sobre os profetas menores. Eu escrevi sobre Obadias, está aqui, ó. Escrevi sobre Obadias e foi uma experiência maravilhosa. Nós lançamos na Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro, né? Então tá aqui, ó. Ok? Se você quiser adquirir o livro, você me chama lá no WhatsApp, manda uma mensagem que a gente conversa sobre como fazer esse livro chegar até você aí também, tá bom? Legado Profético por Elas, e é sobre os profetas menores. E aí tem cada um dos profetas, né, dos 12 profetas menores, tem as informações tanto culturais, históricas, as biografias, né, de alguns deles que são encontradas, né? A gente escreveu de uma forma bem dinâmica e essas informações para você estudar a Bíblia, para você entender melhor a Bíblia, facilitar no seu momento devocional. E tem também aí as aplicações do momento para que você pode utilizar no seu momento devocional, né? Então nós escrevemos também com essa característica de pensar e refletir sobre aquilo que o texto está nos dizendo, aquilo que ele nos propõe, tá bom? Então, para você que estuda a Bíblia, que gosta de fazer o seu devocional, que tem o hábito do devocional, é uma ótima recomendação, Legado Profético, estudar aí os profetas menores. E quem sabe, né, fazer aí o devocional, a série de devocionais criativos sobre os profetas menores aí baseado no livro. Que Deus abençoe, fique com Deus e que Deus abençoe os seus filhos.